Santa Maria da Vitória. Santa Maria da Vitória é um município brasileiro do estado da Bahia. Sua população em 2007 era de 40.184 habitantes. Em 2010, foi atualizado para 40.206. Fica na borda esquerda do Rio Corrente, ligada por uma ponte e uma passarela à cidade de São Félix do Coribe. O Rio Corrente é um dos principais afluentes da margem esquerda do Rio São Francisco. Possui em suas margens enormes pedreiras com até 15 metros de altura. Atrai turistas do Centro-Oeste, principalmente nas suas festas, Carnaval, Festa Junina, além do tradicional festejo do Divino Espírito Santo, organizado no interior do município, nas comunidades de Água Quente, São João, Currais, Nova Franca, Mucambo e Porco Branco, movimentando uma parte maciça da população, inclusive de outras cidades, ao interior. A cidade de Santa Maria da Vitória é a principal cidade da bacia do Rio Corrente e uma das principais do oeste da Bahia. Ela faz fronteira com Santana, Baianópolis, Canápolis, São Desidério, Correntina, Jaborandi e São Félix do Coribe. Samavi está localizada a 866 quilômetros de Salvador e a 220 quilômetros de Barreiras. Etimologia: a cidade recebeu esse nome por causa da devoção do seu fundador, o português André Afonso de Oliveira, devoto de Nossa Senhora da Vitória, um título mariano católico bastante venerado em Portugal, sua terra natal, tanto que trouxe uma imagem da santa diretamente de sua terra para colocar na igreja matriz da cidade. História: na época da chegada dos colonizadores europeus ao Brasil, século XVI, a porção central do país era ocupada por indígenas do tronco linguístico Macru-G. Particularmente, a região de Santa Maria da Vitória era ocupada por índios acruais, um subgrupo dos índios chacriabais, sendo estes um grupo indígena que habita a margem esquerda do Rio São Francisco. A história do município se inicia no ano de 1792 com a vinda do fidalgo português André Afonso de Oliveira, natural da cidade do Porto que, em contato com seus conterrâneos que residiam na província da Bahia, adquiriu alguns alqueires de terra, às margens de um rio de águas claras que logo recebeu o nome de Corrente. Nessa época, o oeste da Bahia pertencia à província de Pernambuco, e tinha o nome de Comarca do Rio de São Francisco. Esta vasta região pertenceu a Pernambuco até meados de 1824. Dom Pedro I a desligou do território pernambucano como punição pelo movimento separatista, conhecido como Confederação do Equador. Este foi o último território desmembrado de Pernambuco, conhecido como Confederação do Equador. Este foi o último território desmembrado de Pernambuco, impondo àquele estado uma grande redução da extensão territorial, de 250 mil quilômetros quadrados para os 98.311 quilômetros quadrados atuais. Após 3 anos sob a administração mineira, a região foi anexada à Bahia em 1827. Nesta época, a região que hoje compreende o município de Santa Maria da Vitória, pertencia ao município de Carinhanha. Em virtude dos grandes baixios alagados às margens do Rio Corrente, o português foi obrigado a mudar para o centro de suas terras, acampando e instalando a sua moradia em um local distante 3 léguas para dentro, que logo recebeu o nome de Arraial do Brejo do Espírito Santo. Com ele, vieram as primeiras mudas de cana-de-açúcar que cultivavam nos sítios Maranhão e Arrependido. O português tinha 9 filhos, sendo 6 homens e 3 mulheres. O mais velho, Joaquim Afonso de Oliveira, lhe substituía nas lides cotidianas. Atualmente, há uma praça no centro da cidade em homenagem aos seus primeiros moradores, Praça dos Afonsos. André Afonso de Oliveira foi sepultado na Capela do Divino Espírito Santo por ele, construída com a ajuda dos seus escravos. Logo depois de sua morte, o seu filho Joaquim foi agraciado com a patente de oficial da Guarda Imperial. O tenente-coronel Joaquim Afonso de Oliveira aguardava a promessa do imperador para melhorar o Arraial do Brejo do Espírito Santo, quando foi surpreendido com a notícia da elevação do Arraial de Curral das Éguas, atual Correntina, à condição de vila. Desgostoso com esse ato, Joaquim abandonou o Brejo do Espírito Santo e voltou para as margens do Rio Corrente, fixando-se em uma fazenda que recebeu o nome de sua terra natal, Porto, local que hoje é Santa Maria da Vitória. Necessitando de carpinteiros para a construção de casas e de uma igreja, teve que fazer uma viagem até a cidade de Cachoeira, trazendo de lá o carpinteiro Antônio Pereira Façanha. Antônio construiu a Casa Grande dos Afonsos, bem como a igrejinha do Alto Menino Deus. Em 1840, viam-se apenas poucas casas, circundadas de frondosas gameleiras.
Era, naquela época, o porto frequentado constantemente por tropeiros, que faziam transações comerciais, especialmente pela venda de rapaduras produzidas no Brejo do Espírito Santo, quando a fazenda do porto estava já bastante habitada, e também com a igreja matriz já em construção. Pessoas da vila de Curral das Éguas, atual Correntina, vieram abalar a paz da família Afonso. Os invasores eram chefiados pelo capitão Severiano Antônio de Magalhães, com ataques à mão armada. Esse bando foi escorraçado, e tiveram que fugir para a localidade de Lavandeira, distante 2 léguas do porto. Lá, não encontrando resistência por parte dos moradores, praticaram todo tipo de barbaridade, inclusive dispersaram uma missão de frades que pregavam a religião católica, cujos missionários tiveram que se esconder na outra margem do rio. No combate da Lavandeira, os fanáticos assassinaram barbaramente o velho Maciel. Receoso de uma nova investida pelos bandoleiros, o tenente-coronel Joaquim pediu providências e auxílio às autoridades da província. Estas atenderam o pedido enviando via Cachoeira um alferes denominado Rimualdo, com 10 praças para garantir a segurança do povoado. Sendo assim, o tenente-coronel conseguiu concluir a igreja matriz e trouxe de Portugal a imagem da Santa Virgem da Vitória, que demorou 2 meses e 16 dias para chegar na localidade, tendo desembarcado em Cachoeira e vindo em braços de escravos. Ao falecer o tenente-coronel Joaquim Afonso de Oliveira, seus restos mortais foram enterrados em frente ao altar-mor da igreja matriz. Já em 1850, um pescador, vindo da localidade de Barra do Rio Grande, construiu a primeira embarcação para transportar mercadorias e animais da região. Por conseguinte, outras embarcações foram construídas e o arraial começou a crescer com a chegada de um grande número de pessoas para praticar a agricultura. Foi nesse ínterim que é construído um símbolo da cidade, a capela dedicada a Nossa Senhora das Vitórias. Com esse desenvolvimento, o arraial cresceu a ponto de se transformar no maior porto comercial do imenso município do Rio das Éguas. Logo a paz voltou ao povoado, que foi elevado à categoria de vila no ano de 1878, com o nome de Porto de Santa Maria da Vitória, desmembrada de Carinhanha, em homenagem à santa trazida de Portugal, tomando o lugar de Rio das Éguas, Correntina, como sede do termo. Porém, a vila do Porto de Santa Maria da Vitória foi extinta em 1886, para restaurar o município antigo de Rio das Éguas, atual Correntina. 2 anos mais tarde, em 1888, foi extinto novamente o município de Rio das Éguas, para restaurar a vila de Santa Maria da Vitória. Com isto, surgiu uma rivalidade entre as populações dos 2 núcleos, Santa Maria da Vitória e Rio das Éguas, o que impediu por muito tempo o progresso de ambos os locais. Só com o advento da República foi que cessou a rivalidade, com a elevação de ambos os lugares à condição de vilas. Em 1878, este foi o parecer acerca da elevação do Porto de Santa Maria da Vitória à condição de município, tomando o lugar de Rio das Éguas, conforme ata da Assembleia Legislativa Provincial publicada no português arcaico. A Comissão de Estatística foi presente a representação documentada dos moradores do arraial do Porto de Santa Maria da Vitória, município do Rio das Éguas, pedindo transferência da sede da vila e freguesia do Rio das Éguas para o dito arraial, considerando que a vila do Rio das Éguas é sita na extremidade do município, perto da fronteira de Goiás, e que acha-se em decadência. Considerando que o arraial do Porto de Santa Maria, já pela sua população, já pelo seu estado de adiantamento, já pelos edifícios que possui, já por suas relações comerciais, já pelas condições topográficas, é digno de ser a sede da vila e freguesia. Considerando que o arraial do Porto de Santa Maria está no centro do termo entre as extremas de Goiás, lado do sul, e da freguesia de Santana dos Brejos, lado do norte, é banhado pelo rio Corrente, confluente navegável do rio de S. Francisco, e entretem com as localidades da margem deste majestoso rio importante comércio, digno de incremento e animação. É a comissão de parecer que se adopte o seguinte: a sede da paróquia e da vila do Rio das Éguas, termo do mesmo nome, comarca de Carinhanha, fica transferida para o arraial do Porto de Santa Maria da Vitória. Em 1886, como já foi dito, a sede da vila voltou a ser Rio das Éguas, atual Correntina, e este foi o argumento utilizado na época pelo deputado provincial Martiniano de Almeida. 16. A povoação do Rio das Éguas tem um edifício indispensável para funcionar a Câmara, tem a igreja matriz, e na povoação nascente de Santa Maria da Vitória não existe matriz, não há casa de Câmara. É, portanto,
Em 1886, como já foi dito, a sede da vila voltou a ser Rio das Éguas, atual Correntina, e este foi o argumento utilizado na época pelo deputado provincial Martiniano de Almeida. A povoação do Rio das Éguas tem um edifício indispensável para funcionar a Câmara, tem a igreja matriz e na povoação nascente de Santa Maria da Vitória não existe matriz, não há casa de Câmara. É, portanto, de notória conveniência a transferência da vila para a antiga sede, e esta necessidade é de tal ordem que todos querem e reclamam. Pela Lei Estadual nº 737 de 26 de junho de 1909, recebeu o status de cidade, mas teve seu nome alterado para apenas Santa Maria. Em 1943-1944, o nome oficial voltou a ser Santa Maria da Vitória. Hoje o município é constituído de 3 distritos: Santa Maria da Vitória, Açudina e Inhaúmas. Personagens ilustres. Coronel Bruno Martins da Cruz, nasceu em 6 de outubro de 1854 em Juazeiro, mas só veio residir em Santa Maria da Vitória em 1875, após descer o Rio São Francisco. Sua família foi a segunda a chegar nestas terras e dedicava-se ao comércio de tecidos e estivas em geral. Em Santa Maria exerceu os cargos delegado de polícia, juiz de paz, juiz municipal, intendente e coletor federal. Sua família sempre esteve ligada à política municipal, pois o seu filho, Antônio Martins da Cruz, foi prefeito, o neto Belonísio também foi prefeito e o seu outro neto, Belaísio, foi vereador, ao passo que o seu bisneto Arsênio da Cruz Neto também foi vereador. Morreu em 26 de junho de 1939 e foi enterrado no cemitério Santa Verônica. Coronel João da Costa Ataíde sucedeu o céu. Bruno Martins da Cruz foi o terceiro intendente do município, tendo sido nomeado graças ao apoio da família Afonso de Oliveira. Tenente Coronel João Afonso de Oliveira, um dos filhos do fundador de Santa Maria da Vitória, foi o primeiro da família a exercer o cargo de intendente. Travou várias batalhas contra os invasores de Curral das Éguas, atual Correntina, que queriam conquistar a região de Santa Maria. Sebastião Laranjeiras da Silva chegou em Santa Maria da Vitória por volta do ano 1890, sendo patriarca da família Laranjeira na região. Não se sabe ao certo de onde veio Sebastião. Foi o pai do prefeito, Rolando Laranjeira Barbosa. Coronel Clemente de Araújo Castro, nasceu em 15 de outubro de 1889 e veio da cidade de Livramento de Nossa Senhora B.A. Seus pais, Liberato e Joana, aportaram em Santa Maria no ano de 1908. É considerada a mais importante figura política e empresarial da região. Era proprietário do Complexo Agroindustrial Araújo Castro e Cia, composto de áreas de agricultura e pecuária nas localidades de Lagoa da Tabua e Mozondó, no atual município de São Félix do Coribe. Não deixou filhos. Como prefeito, foi responsável por várias obras, tais como as rodovias para Coribe e São Pedro do Açude, o majestoso Cais do Porto, o cemitério e capela, Santa Verônica, o mercado público, a biblioteca municipal, o paço municipal, a luz pública, além de, às suas próprias expensas, introduzir o telefone privado e a agroindústria com energia termoelétrica no município. Introduziu também na sua empresa agroindustrial de produção de manteiga, benefício de algodão e cereais e serraria, automotrizes e o barco a vapor, Alfredo Viana. 19. Professora Rosa Magalhães. Nasceu em Macaúbas no dia 4 de setembro de 1894 e chegou a Santa Maria ainda criança no ano de 1900. É a fundadora do Colégio Popular Oliveira Magalhães, que mais tarde recebeu ajuda financeira e administrativa de missionários vindos dos Estados Unidos. Agnello da Silva Braga era natural do distrito de Pau a Pique, que pertence ao município de Casa Nova, onde nasceu em 16 de novembro de 1907. Veio para Santa Maria acompanhado do seu tio Agrício Braga, através de navegação pelo Rio São Francisco. Já em terras santamarienses, casou-se com Esther Laranjeira Barbosa Braga, filha do coronel Antônio da Rocha Barbosa e de Maria Madalena Laranjeira Barbosa, de São Félix do Coribe. Foi o pai do ex-prefeito Péricles Laranjeira Barbosa Braga, Rosival Afonso Rocha, bisneto do fundador da cidade. Nasceu em Santa Maria no dia 14 de novembro de 1925 e casou-se com Neiva de Oliveira Rocha. Um fato curioso atribuído a ele diz respeito à vinda da primeira agência do Banco do Brasil. Devido à indisponibilidade de casas com as devidas condições de higiene, o futuro gerente preparava um relatório contrário à instalação do banco em terras santamarienses.
Diante de tal fato, Senhor Rose, como é carinhosamente chamado, disponibilizou sua própria casa para a instalação da agência que está no mesmo local até os dias de hoje, ocupando um grande prédio em frente à igreja matriz. Tito Soares nasceu em 28 de setembro de 1936 em Formosa do Rio Preto, e mudou-se com a família para Santa Maria no ano de 1950. Candidatou-se por 3 vezes como prefeito, tendo vencido em 2 delas, 1977 e 1988, rompendo com anos de hegemonia política das famílias Cruz e Laranjeira. Antônio Augusto Soares nasceu em Barreiras no dia 28 de janeiro de 1910, era pai do ex-prefeito Tito Soares. Chegou Santa Maria em 23 de outubro de 1950, pois era coletor estadual transferido da área de Formosa do Rio Preto para a região do Rio Corrente. Foi também professor e um dos fundadores do Centro Educacional Santamariense, além de ter fundado o Grupo Espírita União e Amor. Faleceu em 1994. Antônio Lisboa de Moraes nasceu no ano de 1900 na zona rural do município de Barreiras, de onde saiu para residir na zona urbana de Santa Maria da Vitória. Faleceu em 1966 de um suposto suicídio dentro de sua casa com um disparo de arma de fogo. Era um ferrenho crítico da ditadura militar. 21. Dr. Eugênio Lira, natural de Salvador, era advogado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Maria da Vitória e Coribe. Era considerado mártir dos camponeses santamarienses, pois lutava contra os grileiros. Devido à luta pelos direitos dos agricultores, foi assassinado na Rua Teixeira de Freitas em 22 de setembro de 1977. Francisco Bequiba de Lafuente Guarani, conhecido como Mestre Guarani, foi um dos maiores escultores de Carrancas. Nasceu em 2 de abril de 1884 e faleceu em 1985. Segundo seu biógrafo Paulo Pardal, Francisco era bisneto pela linha paterna de um espanhol originário da cidade de Barcelona, chamado José de Y. Lafuente, que se uniu a uma escrava de origem moçambicana denominada Bequiba. Seu bisavô era jesuíta e precisou fugir da Espanha e se refugiar em Salvador, antes de se mudar para a cidade de Curaçá, no norte da Bahia. Já o seu avô, Plácido Bequiba, era alferes em Juazeiro e uniu-se a Maria, posteriormente conhecida como Maria Bequiba. O filho mais velho de Plácido era Cornélio Lafuente. Casou com Marcelina do Espírito Santo, uma descendente de índios paraguaçu, e ambos se mudaram para Barra do Rio Grande, onde passou a trabalhar construindo barcas que eram vendidas para Porto, atual Santa Maria da Vitória. Cornélio se mudou com a esposa para Santa Maria da Vitória, onde faleceu no ano de 1898. Seu filho Francisco Bequiba de Y. Lafuente Guarani, o mestre Guarani, deu continuidade ao trabalho do pai, e é considerado o maior carranqueiro do Brasil. Guarani tem uma trajetória marcada pela peculiaridade cultural e geográfica da região do Médio, São Francisco, e pela descoberta de suas carrancas por parte da crítica de arte na segunda metade do século XX. Geografia. Rua Mariano Borges em 2017. Bairros. A cidade de Santa Maria da Vitória é dividida em Centro, Sambaíba, Malvão, Alto do Cruzeiro, Macambira, Vila Nova, Jardim América, Doutor Roberto, Parque de Exposição, ABB, Morada do Sol, Morada da Lua, Setor Aeroporto, Setor Carranca, Bebedouro, Vila Formosa e Loteamento Alto Paraíso. Administrativamente, o município é composto da seguinte forma: cidade, Santa Maria da Vitória; vilas, Açudinha e Inhaúmas; povoados, Cuscuzeiro e Mucambo; sítios, Água Quente, Alagadiço, Baixa da Areia, Baixa da Onça, Baixa do Juá, Barra de São José, Barreiro da Canabrava, Bebedouro Grande, Brejão, Brejinho da Serra Grande, Brejo do Espírito Santo, Cafundó dos Crioulos, Cafundó dos Gerais, Canudos, Capim Grosso, Caraíbas, Caraibinhas, Coragina, Cuscuzeiro de Cima, Currais, Furado dos Pires, Gameleira, Jitirana, Lagoa do Dantas, Lagoa dos Peixes, Macaco dos Gerais, Montevidinha, Mundo Novo, Nova Franca, Pau de Colher, Pedra Preta, Piengo, Poços, Ponte Velha, Porco Branco, Porteira Grande, São Francisco, São João, Buriti, Domingão, Lavandeira, Serra Grande e Tiririca. Economia. A economia do município é baseada no setor de serviços. Esporte. Localiza-se em Santa Maria, o Estádio Turíbio de Oliveira, conhecido como Turibão. A cidade nunca possuiu time de futebol profissional, limitando-se ao futebol amador. Cultura.
A Sociedade Filarmônica 6 de Outubro foi fundada em 22 de novembro de 1908, conforme o que está escrito em seu estatuto datado de 25 de maio de 1948. São os seguintes os nomes de seus fundadores: Coronel Bruno Martins da Cruz, José Alfaiate, Francisco Coimbra, José Pagda e outros. O primeiro regente da 6 de Outubro foi o mestre Apio Bequiba de Y Lafoente. O segundo foi Pedro Nolasco, que foi o primeiro regente da Vitória. O terceiro foi mestre Vilares. O nome 6 de Outubro foi dado à Filarmônica em homenagem ao seu cabeça, o Coronel Bruno Martins da Cruz. Isto porque 6 de outubro foi o dia do nascimento de Bruno, natural de Juazeiro. A Filarmônica 15 de novembro, conhecida como Filarmônica Vitória, foi fundada em 15 de novembro de 1908, portanto, no mesmo ano da sua co-irmã, sendo 7 dias mais velha que aquela. Não foi fundada pelo Coronel Clemente, como supõe a maioria, pois este chegou a Santa Maria da Vitória em 1917. A fundação da Vitória deve-se aos Afonsos, João Afonso, Antônio Laranjeira Barbosa e outros. Transportes. Ferroviário. Atualmente está em construção a Ferrovia de Integração Oeste-Leste. O projeto prevê que tenha 1.527 quilômetros de extensão em bitola larga, e passe pelos estados da Bahia e Tocantins, ligando o Porto Sul no município baiano de Ilhéus à Ferrovia Norte-Sul, FNS, em Figueirópolis, município tocantinense. A construção da ferrovia está a cargo da Valec, empresa pública vinculada ao Ministério dos Transportes. A ferrovia ligará Santa Maria da Vitória a regiões produtoras de minério de ferro e afins, cidades como Caetité, Pindaí, Tanhaçu, Lagoa Real, Livramento de Nossa Senhora, Maracás, Brumado e de Grãos, Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, São Desidério, além da cidade portuária de Ilhéus. Rodoviário. No setor de transporte coletivo rodoviário, há o terminal rodoviário da cidade, que é responsável pelo fluxo de linhas de ônibus para outras cidades da Bahia e também interestaduais. Santa Maria da Vitória é cortada pela Rodovia Federal BR-349 e a Estadual BA-172. Religião. Ver artigo principal. Diocese de Bom Jesus da Lapa. A maioria da população de Santa Maria é adepta do catolicismo romano, seguido da religião evangélica que possui diversas vertentes, pentecostal, batista, etc. Segue o gráfico com as principais denominações religiosas encontradas em Santa Maria, segundo o censo 2010 do IBGE. Educação. Ensino superior. Universidade Federal do Oeste da Bahia, UFOB Artes Visuais, Publicidade e Propaganda, Faculdade de Ciência, Tecnologia e Educação, FACIT, Administração, Direito, Enfermagem, Pedagogia, Psicologia, Centro Universitário Faculdade Guanambi, UniFG, Unip, Universidade Paulista.